Bom dia! Hoje são 29 de setembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 7º vídeo da série Kardec e os 10 Mandamentos. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns trechos do livro de Allan Kardec. Estou aqui analisando o suicídio, já o fiz, e agora estou analisando a visão de Kardec em cima dos 10 mandamentos, que estão em Êxodo, capítulo 20, que não são 10. Então aqui, o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aqui a mais um erro de Kardec. Vamos ao quadro para que a coisa fique bem clara, correto? Muito bem. Vamos aqui. O título: Kardec e os 10 Mandamentos. Vídeo número 7. O internauta Ferguson Ferrari, em meu vídeo Kardec e os 10 Mandamentos, número 5, o internauta Ferguson Ferrari escreve o que está aí. Ele diz assim: sim, conheço, pois eu andava de terno e gravata com um pastor, pregando nas igrejas. Li todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento por 5 vezes. Passado algum tempo, descobri que isso era tudo mentira e saí fora. O Ferguson Ferrari havia escrito uma coisa para mim e eu escrevi para ele dizendo que ele entendia de Bíblia. E aí ele responde: sim, conheço a Bíblia. E ele diz aí que era evangélico e que acreditava nessas fantasias da Bíblia e que hoje ele abandonou por completo essa ilusão religiosa. Parabéns ao Ferguson Ferrari, porque ele conseguiu sair da ilusão da superstição religiosa, que é difícil, poucos conseguem. Parabéns, portanto, ao Ferrari. Muito bem, vamos entrar aqui em mais um erro de Allan Kardec e também um erro propagado por líderes evangélicos, católicos e protestantes. Muito bem, o Kardec, na página 41 de seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o que está aqui. Vamos ler. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Nos vídeos aí eu mostro isso aqui, não é? Fiz até um quadro explicativo. O Kardec está dizendo aqui que lá, na lei mosaica, há 2 partes distintas, 2 partes diferentes, correto? Aí ele diz, a lei de Deus, correto? A lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. Diz o Kardec que essa lei aqui, a lei de Deus, são os 10 mandamentos. Aquilo que está nos 10 mandamentos, correto? E a lei civil ou disciplinar são aquelas leis que estão fora dos 10 mandamentos, correto? Muito bem. E diz o Kardec que aquelas leis que estão nos 10 mandamentos são leis invariáveis, que não mudam jamais. São leis invariáveis, que não mudam jamais. Já aquela lei civil feita por Moisés, diz o Kardec que essa aí se modifica com o tempo
e com os lugares, correto? Isso aqui, gente, é um absurdo. É para você rir o dia todo. Muito bem, então repito. O Kardec diz aqui que aquelas leis que estão nos 10 mandamentos, como são leis de Deus, elas são leis invariáveis, não mudam. Só que no próprio livro do Allan Kardec, mais à frente, ele vai aqui mudar uma das leis que está nos 10 mandamentos, que é o não cometerás adultério. O Kardec diz na página 41, repito, que as leis que estão nos 10 mandamentos são leis invariáveis, leis imutáveis, que não mudam. Só que ele muda uma lei que está nos 10 mandamentos. O Kardec deturpa essa lei que está nos 10 mandamentos, como também os líderes evangélicos, protestantes e os católicos também. Eles deturpam o adultério que está nos 10 mandamentos, correto? E é o que você vai entender aqui, como é que eles deturpam isso aí. Muito bem, então vamos lá. Segundo Kardec, os 10 mandamentos, correto? Os 10 mandamentos são invariáveis, não se modificam com o tempo, são imutáveis, diz ele, correto? E na página 42 de seu livro, o Kardec descreve ali os 10 mandamentos, que não são 10. E entre eles, ele coloca, não cometerás adultério, correto? Então, o Kardec está dizendo aqui que o não cometerás adultério faz parte dos 10 mandamentos. E que isso aqui é imutável. Ninguém muda. É de acordo com o que está em Êxodo, capítulo 20. Só que, em páginas depois de seu livro, o próprio Kardec muda o crime chamado adultério. Ele deturpa o adultério que está nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Entendeu? Então ele diz uma coisa e mais à frente ele deturpa, ele muda um dos 10 mandamentos, que é o adultério. E você vai entender aqui. Muito bem. Então, para que você entenda a Bíblia, o que é que eu digo aqui sempre, hein? É preciso que você estude os costumes das sociedades hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e os costumes da civilização judaica, onde ali ocorreu o Novo Testamento, correto? Ali era o mundo da civilização judaica, judeus, correto? Muito bem. Então, o adultério na Bíblia cristã, eu expliquei isso aqui já em outros vídeos, não é? O adultério, gente, na Bíblia cristã, era constituído por 2 elementos indispensáveis, que não podem faltar. Só assim havia o crime de adultério. E quais são esses 2 elementos indispensáveis para que, no mundo da Bíblia, o adultério ali fosse concretizado? O que era necessário, gente? Aqui está. 2 elementos, aqui estão. 2 elementos necessários à configuração do crime de adultério. Se faltar um desses elementos aqui, não será crime de adultério no mundo da Bíblia, correto? E o Allan Kardec, mais à frente, ele deturpa esse adultério aqui. Ele muda o adultério na Bíblia. E ele diz que o adultério é imutável, é invariável. Só que ele muda. Então, muito bem. No mundo da Bíblia completo, cristã, no mundo dela, uma pessoa só seria morta por apedrejamento por ter cometido adultério se fizesse essas 2 coisas aqui. Primeira, se essa pessoa, se esse homem praticasse relação sexual com uma mulher
do próximo, uma mulher casada ou prometida em casamento, desposada, correto? Então, na Bíblia, o homem deveria agir, ação. O homem deveria praticar essa ação aí, relação sexual. A introdução do pênis na vagina de uma mulher do próximo, uma mulher casada ou prometida em casamento, correto? Muito bem. Então era preciso o quê? Primeira coisa, relação sexual. E a segunda coisa, relação sexual com uma mulher qualquer? Não. Com uma mulher do próximo. Uma mulher casada ou prometida em casamento, correto? Se um homem lá, no mundo da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, se esse homem praticasse relação sexual com uma mulher sem ser do próximo, sem ser casada, esse homem, mesmo casado, ele não cometeria adultério. Você vê que a lei da Bíblia é uma lei maravilhosa para o homem e péssima para a mulher. Por quê? Porque a Bíblia era uma sociedade patriarcal. O homem na posição superior e a mulher na posição inferior. Correto? Então, para que houvesse, melhor dizendo, o adultério, do jeito que ele se encontra em toda a Bíblia, principalmente em Êxodo capítulo 20, era um dos 10 mandamentos, que não são 10, havia a necessidade da relação sexual e com uma mulher do próximo, correto? Se faltasse alguma coisa aqui, não seria adultério, correto? Veja bem, relação sexual, ação do homem, introdução do pênis na vagina da mulher. Se não houvesse isso, não seria adultério, correto? Isso aí é o que está em toda a Bíblia, e era assim no mundo da Bíblia. E o Allan Kardec deturpou, modificou uma lei dos 10 mandamentos que ele próprio diz que não são leis mutáveis, e sim leis invariáveis. E ele muda o conceito de adultério em sua loucura, como veremos no outro quadro. Muito bem. Então eu mostrei aqui que o adultério na Bíblia cristã reunia 2 elementos aí, não é? Que estão aí, os 2 elementos. Sem eles não haveria adultério. Agora eu vou mostrar aqui na Bíblia a prova do que eu afirmei aqui, correto? Em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22, 23 e 24, aqui está a prova na Bíblia do que eu acabo de afirmar aqui nesse quadro, correto? Vamos aqui ao versículo 22. Veja aí. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, veja aí, que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Veja aqui. Se um homem, aqui está, um homem, for achado deitado. Esse deitado aqui, gente, é o sentido de relação sexual. Se um homem for achado deitado com uma mulher, agora vem a pergunta, qualquer mulher? Mulher solteira? Não. Mulher que, olha aqui, que tem marido, viu aí? Que é a mulher casada. Mulher do próximo, que tem marido. E o que aconteceria? Ambos morreriam. Olha aqui, o homem que se deitou, ou seja, o homem que fez sexo, que se deitou com a mulher, e a mulher também. Então aqui você vê, no versículo 22, o caso aqui da mulher do próximo casada, não é isso? Ó, uma mulher que tem marido, casada. Agora vamos ver o caso da mulher prometida ao marido, desposada. Tudo mulher do próximo. Versículo 23 diz assim: se houver, veja aí, moça virgem
desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. Aqui, no versículo 23 e 24, gente, está o exemplo aqui, ó. A mulher do próximo na condição de desposada, prometida já a um homem. Essa mulher já era posse, propriedade desse homem prometida, correto? E aí seria adultério. Veja aqui, se houver moça virgem, qualquer moça virgem? Não, aquela desposada, isto é, prometida em casamento a um homem. Isso aí já era considerada, essa mulher, propriedade do homem. Então ninguém deveria interferir na propriedade de outro homem. E um homem achar na cidade e se deitar com ela, olha aqui, e se deitar com ela, fazer sexo com ela, então os dois morreriam. Porque o homem fez sexo aí, olha aqui, fez sexo com a mulher do próximo. No primeiro caso, porque é mulher casada, que tem marido. E no segundo caso, mulher prometida em casamento, desposada. Então você vê aí que em toda a Bíblia era assim. Para que houvesse adultério, era obrigatória a relação sexual propriamente dita, a introdução do pênis na vagina da mulher. E também que a mulher fosse do próximo, ou casada ou desposada, entendeu? Então isso aqui faz parte dos 10 mandamentos, não é? O Allan Kardec diz que essas leis, 10 mandamentos, são leis invariáveis, que não se modificam com o tempo. Só que ele, mais à frente, o próprio Kardec, modifica, é loucura, gente, ele modifica o adultério que está na Bíblia. Ele diz coisa diferente que não está aqui na Bíblia, correto? Isso aí é comum. Os líderes religiosos enganam os fiéis. E aqui está mais uma prova que você vai ver agora. Então vamos ver aqui o Kardec mudando a configuração do adultério em toda a Bíblia. Ele deturpa o sentido do adultério na própria Bíblia. Ele muda a lei que é, segundo ele, invariável, imutável, que não se modifica. Ele muda esse sentido aí, juntamente com o personagem lendário de Jesus. Eles mudam o sentido de adultério na Bíblia. Veremos agora no próximo quadro. Muito bem, gente. Vamos aqui ao segundo quadro. O Allan Kardec, na página 117 de seu livro, ele escreve o que está aqui, correto? Isso aqui é dele. Veja o título do trecho dele. Ele diz: pecado por pensamento, por desejo e adultério. Veja a loucura aqui. Pecado por pensamento, que não havia no mundo da Bíblia. E ele está aqui já deturpando a Bíblia, criando, mudando a própria lei que ele diz que é imutável, invariável, correto? Então ele diz assim: a verdadeira pureza não está apenas nos atos. Veja aí, em relação ao adultério também. Não está apenas nos atos, nas ações do homem. Veja aí. Mas também, veja a loucura, no pensamento, diz o Kardec. Pois aquele que tem coração puro, nem sequer pensa no mal, como se o mal, o pensamento, fosse controlado pelo homem. E não é controlado pelo homem, o pensamento. E veja aqui, o Kardec diz lá no início, não é isso? Você viu que os 10 mandamentos são leis invariáveis, que não podem se modificar. Só que ele aqui já está modificando, porque o adultério na Bíblia era só em relação à ação do homem, relação sexual, e não pensamento, e não desejo, entendeu?
Ninguém era punido por desejar. Ninguém era punido por pensar. Isso é loucura. Muito cuidado com os religiosos, senão eles vão levar você à loucura. Muito bem. Então veja aqui que o Kardec deturpa a figura do adultério no mundo da Bíblia cristã. Ele deturpa, ele muda o mandamento, não cometerás adultério, ele muda, ele torna variável o próprio mandamento, correto? Então, na visão errônea do Allan Kardec sobre o adultério, aqui está, o adultério, na visão de Kardec, é muito diferente do adultério na Bíblia cristã, como eu mostrei aí, correto? Então, para o Kardec, o adultério na Bíblia, ele ocorre por pensamento e desejo, que é uma loucura. Não havia isso na Bíblia. Ele está inventando. E Jesus também aqui. Então veja, o Kardec diz que se o homem pensar, desejar uma mulher, aqui o Kardec diz que isso aqui já é também adultério, uma loucura. E ele diz também que o adultério é por meio de relação propriamente sexual, como está lá. E ele diz que qualquer mulher, se um homem fizer isso em relação a qualquer mulher, também ele deturpa a Bíblia, porque no mundo bíblico era só em relação à mulher do próximo. Então aqui o Kardec também estupra a Bíblia. Ele muda o sentido de uma lei que ele mesmo diz lá no início que é invariável. E aqui ele está mudando a lei. O adultério no mundo da Bíblia, que era muito diferente do que diz aqui o Kardec, como eu coloquei ali, só havia adultério na Bíblia se houvesse realmente a relação sexual, se o homem se deitasse com a mulher do próximo, e não o pensamento, como diz aqui o Kardec, e não desejar a mulher, como diz o Kardec, correto? Ele diz isso aqui, interpretando o que foi atribuído aqui a Jesus. Isso aqui também é uma ignorância sem fim, como já mostrei no vídeo anterior. Aqui, quem escreveu o que está aqui atribuiu a um ser chamado Jesus. Nada de histórico. Estou falando do Jesus dentro do Novo Testamento. Então, em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, temos assim, veja a maluquice. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, correto? Eu, porém, e aqui Jesus, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, basta olhar, qualquer que olhar para uma mulher, veja aqui, com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, esse erro aqui, que está em Mateus, atribuído a um Jesus, quem escreveu isso aqui é de uma ignorância sem fim. Está dizendo aqui que o adultério, do jeito que está lá em toda a Bíblia, principalmente nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, aquele adultério ali, essa pessoa aqui está dizendo, com o nome de Jesus, que aquilo ali, a relação sexual, não é exigida. No fundo, ela pode ser dispensada. Basta o homem olhar para uma mulher desejando fazer sexo com essa mulher. Veja que loucura está aqui. Mudando também o sentido de adultério que está lá nos 10 mandamentos. Repito, nos 10 mandamentos só haveria adultério se houvesse de fato relação sexual, a introdução do pênis na vagina de uma mulher do próximo. Só o sexo e nada mais. Aqui está adulterando o mandamento lá do adultério. Aqui está dizendo que nem precisa o homem fazer sexo realmente. Nem precisa o homem se deitar com uma mulher. Basta que o homem tenha aí o desejo, a intenção de fazer sexo com essa mulher.
Se tiver essa intenção, o homem aqui já é adúltero. Que loucura! Isso aqui é loucura atribuída a Jesus, que o Allan Kardec aqui pegou carona nessa loucura aqui, correto? Então, de acordo com Allan Kardec e com Jesus, nessa loucura aqui dos dois, estuprando o adultério na Bíblia, na civilização hebraica e civilização judaica, eu dei até um exemplo também nos vídeos anteriores, né? Temos aqui um homem e temos aqui uma mulher. Veja o absurdo de Jesus e de Allan Kardec. Temos aqui o Aparecido, aqui um homem chamado Aparecido, Tadei, correto? Aparecido. E aqui uma mulher de nome Raimunda. Não é isso? Muito bem. O Aparecido, que é um homem, ele deseja, só deseja, correto? É o pensamento dele. Ele deseja apenas fazer sexo com essa mulher aqui chamada Raimunda, correto? É o desejo do Aparecido, é o pensamento dele. Só que a Raimunda não aceita fazer sexo com um Aparecido. E aí ele desiste. Ele não faz sexo com Raimunda. Na visão doentia de Jesus aqui, que nada tem a ver com Jesus realmente, nessa visão aqui doentia de Jesus sobre o adultério, o pobre Aparecido Tadei já adulterou. Ele adulterou com ela, com a Raimunda, sem que houvesse sexo, coisa alguma. Aqui o Aparecido já adulterou. Por quê? Porque ele desejou, ele teve aqui a intenção de fazer sexo com Maria. Já para Jesus, aí o Aparecido já é adúltero. Veja a loucura, veja o que religiosos fazem com você. Isso aqui é loucura. O Aparecido nada fez com Raimunda, logo ele jamais adulterou, de acordo com o adultério em toda a Bíblia. Você vê facilmente que Jesus e Allan Kardec deturpam o texto bíblico, correto? Vamos colocar aqui, para ficar pior ainda, um exemplo em relação ao homicídio, quando um homem mata outro homem, correto? No caso aí, mulher, etc. Muito bem, veja aqui o absurdo maior ainda. Edson Martins, este cara aqui é um homem, correto? Vamos aqui colocar o Edson Martins aqui. E aqui uma mulher de nome Fátima. Essa Fátima aqui deve ter uma dívida muito grande com o Edson Martins. Ela deve ao Edson Martins 50 mil reais. E não paga. É uma estelionatária, correto? Ela não paga. E o Edson Martins fica com ódio dessa mulher e deseja matar essa mulher, porque ela não pagou a dívida, correto? Então o Edson Martins, ele deseja, o pensamento dele é matar essa mulher aqui, correto? Muito bem. Só que 2 dias depois, o Edson Martins desiste de matar essa mulher. Ele conversa com a esposa dele, e a esposa dele diz: Edson, meu amor, não faça isso. Se você matar a Fátima, você vai preso. E aí você vai ficar longe de mim, longe dos seus filhos, etc. Aí o Edson pensa bem. E ele pensa e chega à conclusão de que não vale a pena matar a Fátima. Ele desiste de matar a Fátima. Ora, nessa visão aqui de Jesus e do Kardec, o Edson Martins é um criminoso. Ele é um criminoso. Por quê? Porque ele teve a intenção, o pensamento, a ideia, o desejo de matar a Fátima. E ele desistiu. Mas, pelo fato de desejar, de pensar, já errou aqui. Ele é um criminoso. Isso é loucura, gente. Olha, muito cuidado com a religião. Senão, você vai ficar aí perdido no mundo. Muito cuidado com o que dizem líderes religiosos.
Você viu aqui facilmente que mostrei mais um erro de Kardec, não é? Ele diz na página 41 que as leis que estão nos 10 mandamentos são invariáveis, não mudam jamais. Ora, aqui ele está mudando o sentido do crime chamado adultério em toda a Bíblia. Ele está mudando aquilo mesmo que ele diz que é imutável, invariável, não se modifica. E ele aqui está modificando, juntamente com esse Jesus aqui das lendas do Novo Testamento. Condenar uma pessoa por pensar, por desejar, isso é loucura, gente. Ninguém controla o desejo. O desejo, ele é involuntário. Se um homem gosta de uma feijoada, por exemplo, passa de frente a um restaurante e sente o cheiro da feijoada, ele deseja aquela feijoada. Não há como evitar o desejo. Ninguém pode ser punido por desejar. Ninguém pode ser punido por desejar uma mulher. Desejar fazer sexo com uma mulher. Ninguém pode ser punido por desejar matar uma pessoa. As pessoas devem ser punidas se colocarem esse desejo em prática, em ação, em ato. Aí sim. Se um homem deseja fazer sexo com uma mulher, se ele deseja e ele faz contra a vontade dessa mulher, então esse homem responde por crime. Se um homem deseja matar uma mulher e realiza esse desejo, mata de fato, esse homem é criminoso. Mas se ele apenas deseja e desiste, não faz nada de mal, esse homem não é criminoso. Assim como também um homem que deseja fazer sexo com uma mulher e desiste, não faz, ele não é um adúltero. Isso aqui, gente, é loucura atribuída a Jesus e loucura aqui do Allan Kardec. Repito, cuidado, muito cuidado com os líderes religiosos. Do contrário, você estará perdido, correto? Mais um vídeo e muito obrigado.